da série Surgimento da Doutrina Espírita e as Mesas Girantes. Nós estamos vendo o livro As Mesas Girantes e o Espiritismo. No vídeo anterior, nós iniciamos o item 31 desse livro e hoje daremos continuidade com os itens Na Casa da Senhora Plainazon. O professor Rivaio testemunha, afinal, os fatos, então, correntes, as sessões na família Baldin, o processo da cestinha no intercâmbio com os espíritos, experiências reiteradas levam Rivaio a grandiosas conclusões, exploração do novo mundo, ilustres estudiosos insistem junto ao professor Rivaio os 50 cadernos de comunicação. Então ele vem mostrar aqui, nós terminamos no nosso vídeo anterior, falando justamente sobre a experiência que ele tinha na casa da senhora Plainazon. E ele vem falar que nessa experiência que ele teve ali, ele relata que ele viu as mesas se moverem, darem plancadas pela influência de um ou de mais médiuns. E aí, em determinado momento, sem a imposição das mãos, sem nada, nenhuma pessoa tocar, essas mesas começaram a responder as perguntas, as ordens ali que estavam fazendo para essa mesa irem para um lado direito, irem para o esquerdo, levantarem o pé que eram solicitado a ela, baterem as pancadas, respondendo as perguntas que eram feitas a essa mesa, né? E ele vem falar que ainda ela movia obedecendo um médium, e aí esse médium comunicava ali, fazendo as perguntas que eram necessárias naquele momento. E então também tinha a colocação de uma cestinha sobre a mesa que impunha as mãos para que tivesse um lápis e ali então também pudesse escrever, né? E aí Rivaio declara que para ele os fatos eram bastante claros, né? Bastante positivos, mas que ele não, assim, as causas, né? Que duvidava as causas, o que levava a me movimentar, né? Então ele vem falar, continuando aqui, que ele, como estudioso, cientista da época, ele queria saber como, por quê, o que estava por trás de tudo aquilo ali. E então, numa das reuniões na casa da senhora Plainazon, ele conheceu o senhor Baldin, que também estava ali participando e também tinha reuniões na casa dele. Na casa dele, quem fazia a parte dos médios eram suas filhas e a sua esposa. Então ali ele foi convidado para estar assiduamente acompanhando essas reuniões. E nessas reuniões que ele foi acompanhar, eles usavam muito a cestinha como meio de comunicação, mais do que as pancadas e os movimentos das mesas, né? E aí ele vem contar que toda a experiência que ele teve ali, né, a biografia dele conta, né, que toda a experiência que ele teve ali foi criando, né, mais interesse para que ele queria o quê? Ele queria conhecer mais para ele próprio, para conhecer mais sobre o assunto. E as reuniões, tanto na senhora Plainazon quanto na senhora Baldin, a princípio eram reuniões para entretenimento das pessoas, para perguntar, que eram perguntas, né, frívolas, né, sem interesse de conhecimento, de estudos, né. Só que foi na casa do senhor Baldin que ele fez os seus primeiros estudos ali. Foi onde ele teve as primeiras revelações sobre a doutrina espírita, né, sobre o mundo dos espíritos, né. E ele fala que o interesse dele era ser positivista e não idealista, né, e de maneira alguma se iludir com aquelas sessões, né, se iludir com o que estava ali acontecendo. E aí ele vem falar, né, que então ele teve esse contato com a espiritualidade, né, e entendeu que se as comunicações eram feitas por criaturas já falecidas, né, então ele estava diante ali do mundo que era invisível, sem conhecimento para nós. E para ele era de muito interesse, né, porque a morte sempre foi um ponto ali de interrogação. Então ele queria sim ter conhecimento desse mundo ali invisível. E ele colocou como 3 pontos para ele, impôs, né, esses pontos para ele, que de observar, comparar e julgar. E aquilo que ele estava diante era por muitos negados, incompreensível para a maioria, né?
E foi nas casas do senhor Baldin que ele teve ali as suas revelações sobre o mundo espiritual, que começou ali em 25 de março de 1856, né? E a princípio, como nós dissemos, era para quê? Para que ele pudesse ter o conhecimento próprio. E jamais ele achou que todo esse conhecimento que ele estava obtendo, ele ia revelar para o mundo, que ia esclarecer o mundo, né? Que ele tinha uma missão ali para frente. E ele também, como nós, ele pensou em desistir em determinado momento ali desse estudo, de acompanhar isso, pensou em desistir, achou que não era de interesse, né, ele perder tempo com isso, mas aí, então ele resolveu continuar, porque o senhor Carlotti, que desde 1850 se dedicou a pesquisar sobre os sonâmbulos e depois sobre as mesas, junto a ele outros médicos, né, outros estudiosos, como Antônio Leandro Sardô, Victorine Sardô, que era o seu filho, e outros da academia, eles se propuseram ali a pesquisar e entregaram para Rivaio 50 cadernos que eles obtiveram da comunicação no mundo espiritual. E aí Kardec, né, que era Rivaio, né, na sua encarnação era Rivaio, ele recebeu esses cadernos e aí ele, né, pensou se ele estudava, se ele não estudava. Então, eis que numa das comunicações, o biógrafo, que era o Henry Salce, dele relata que em uma das comunicações, o seu amigo espiritual, né, que era identificado como Z, veio até Kardec e falou que eles tiveram uma existência ali junto, que ele era do tempo dos druidas e que Rivaio, na outra existência, tinha o nome de Allan Kardec, né? Então, e ele tinha uma importante tarefa, que era esclarecer todo esse mundo espiritual que para nós até aquela época, né, era desconhecido. Então ele pegou os 50 cadernos, leu todos aqueles cadernos, todas aquelas perguntas que estavam ali, excluiu as que eram repetidas, as que eram de coisas pessoais e propôs então a estudar e a resumir aquilo que era de interesse e entender o que estava sendo trazido e revelado para ele naquele momento. Certo, pessoal? Nós terminamos aqui o item 31, depois próximo item também nós vamos finalizar ali sobre esse estudo maravilhoso de Kardec, né? Vai precisar de mais alguns vídeos, mas é a parte que nós chegamos, né? Que nós temos maior conhecimento, né? Que é a parte do Allan Kardec. Mas antes dele, vindo outras pessoas, diferente das pessoas que não quiseram se propor a estudar, a compreender, até porque era a missão dele, fazer essa parte, era o papel dele. Então, ele veio trazer essas grandes revelações para nos esclarecer até hoje, né, trazendo grandes conhecimentos. Não deixe de nos acompanhar, nós temos vídeos todos os dias aqui para esclarecer, para nos instruir e para também nos evoluir. Um ótimo, abençoado domingo a todos nós e mais uma vez, gratidão.